Falando de medida absoluta e relativa, vou começar com absoluta. Medida absoluta é aquela que não acompanha, ela é fixa. Ela não acompanha o dispositivo que você está usando. Ela é indicada quando conhecemos perfeitamente as características físicas e as condições das mídias onde serão exibidos os nossos projetos. Uma delas, por exemplo, é o centímetro, o pixel que a gente está acostumado a usar. Uma das desvantagens dela é isso aqui. Como ela, o filho 1 aqui, ele é uma unidade em pixel, e então ele vai manter o tamanho dele. Enquanto isso, o pai está diminuindo, que é o vermelho. Já o filho, ó, ele vazou o pai, que a gente fala que vazou. Na segunda situação, o filho 2 ele está, acho que eu coloquei 80% em relação ao pai, a largura. Então, nunca vai vazar. Ele vai acompanhando em relação ao pai. Medida relativa é isso, é quando você tem um outro, uma outra referência para comparar. O filho está sendo, a medida dele é em relação ao pai. Eu estou usando porcentagem. Da, dessas aqui, uma das mais conhecidas são o REN e o REM. Eu já expliquei medidas absolutas e relativas. Só para lembrar, deixei escrito. São medidas fixas e não se adaptam com diferentes dispositivos. Absoluta. Temos o principal é o pixel. Tem PT, Pica, que eu nem quis mencionar. Medidas relativas são calculadas tendo como base uma outra unidade de medida. Vou mostrar essas duas e depois mais outras. Eu já deixei pronto filho 1 de verde, o pai azul. Agora a explicação é a seguinte: essa unidade em, ela se baseia no tamanho da fonte do pai. Como esse camarada está no pai, um em significa que vale 16 pixels. Entrando no F12, aqui na DevTools, ó, o filho tem 12 pixels e o pai também, que é um em. Vou aumentar agora o filho para 2 em. Pela lógica, tem que ser o dobro, 32. Vamos ver, ó, 32 pixels. É assim que usamos essa unidade. Já que é 16, então a metade tem que dar 8 pixels. Ponto 5. Vamos lá, 8 pixels. E a metade da metade eu acho que é ponto 25, 0,25. Vamos ver. 4 pixels. A metade da metade, rapaz, não lembro. É algo mais ou menos assim. Acertei. 2 pixels. Eu não vou tentar na metade da metade da metade da metade, assim por diante. E também dá para ficar o dobro. É dessa maneira que usamos a unidade em relação ao font size, o tamanho da fonte, unidade em. Do pai, sempre lembra isso. Todos os filhos que tiverem nesse container, eu vou criar mais um filho. Se eu ficar enrolando, eu acelero o vídeo. Nossa, eu coloquei ponto 1 em, por isso que tá acontecendo isso. Tudo bem. 32 pixels, mesma coisa.
Se eu colocar um em no segundo filho, todos eles estão se orientando pelo pai. Aqui vai dar 16. Enquanto o outro, aqui, eu vou até aumentar agora, eu vou colocar bastante, ver, 4, 64 pixels. Então, eles estão se baseando tanto em qualquer filho, o irmão que eu ir colocando, ou seja, filho do pai 1 dentro deste container, eles vão ficar tendo essa unidade em relação, por isso que é a unidade relativa, ao pai, que é 16 pixels. Alterando, este é o probleminha. O ponto fraco dessa unidade e da outra, desta aqui, que a outra vem para resolver esse problema. Quando você faz um aninhamento gigantesco, o filho do filho do filho do filho, se eu pegar o filho 1 aqui e colocar outro filho e outro filho e outro filho, se eu precisar de mexer nesta unidade, todos eles vão sofrer alterações bem significativas. Colocando, por exemplo, sei lá, deixa eu ver, 72 pixels. É algo monstruoso, né? Dá 288 pixels. A multiplicação aqui nessa parte. Um em. Cadê? Esse pegou. Não dá nem para pegar direito. Deixa eu. Não vou exagerar tanto assim. Cadê? 32 já tá bom. 128 pixels. E o amarelinho, 32, porque ele tem um em. 1 é a unidade inicial aqui. Esse camarada tem 4 vezes 32. 32 com 32, 64. Vezes 2, 128. Então, 128, tá certo. Legal, isso aí é bem tranquilo de entender. Lembrando que o ponto fraco são unidades já que estão sendo bem usadas agora. Mas é bom tomar cuidado quando tiver aninhamento. Neto, bisneto, tataraneto. Passando para a unidade REM. O REM, ao invés dele se relacionar, ter relação direta com o pai, foi esquisito, estiver relacionado com o pai, não. Ele está relacionado com o root, que é o HTML. E é bom guardar isso no coração. Os navegadores definem que a unidade padrão da fonte, o tamanho da fonte do HTML é 16 pixels. Tamanho do root, por isso que é em root em padrão é 16 pixels. Os navegadores definiram que esse é o padrão. Já sabe, se eu colocar um REM, agora ele não se baseia mais no pai 1, ele vai se basear no documento HTML, no body. Subir no body, temos o HTML, o próprio HTML. Pronto, 16 pixels, certo? É o valor padrão. Esse vai ter que dar 32, colocando aqui REM, 32. Perceba que ele não está relacionado com o tamanho desse camarada, ponto size. Eu vou diminuir para 8 e não vai alterar. Não é mais o pai desses aqui, o pai direto, é o master aqui, né? O HTML. Isso é muito legal. Essa unidade REM, ela veio para resolver justamente esse problema de aninhamento de filho, de pai, filho, neto, tataraneto, bisneto, e aí vai. Todo esse aninhamento no EN tem que se usar com cautela. Essas duas unidades vocês vão ver sendo bem usadas, estão bem usadas. E também eu não posso deixar de falar da porcentagem, que ela não é assim uma unidade medida aqui,
mas ela é usada assim, nós usamos a porcentagem para fazer relações. Ela é bem fácil de entender, é semelhante ao when, está relacionado ao elemento pai. Pegando qualquer um desses, eu vou escolher o filho 1 mesmo. E agora eu quero que, ó, a altura do pai, por exemplo, agora isso aqui está relacionado com altura e largura. Eu vou pegar a altura do pai, que é 200 pixels. Eu quero que este aqui tenha 50% da altura do pai. 50% de 200 é a metade, vai dar 100. E 500. Altura... Nossa, não, tá certo ali. Ó, 100. Esse 100 tá aparecendo 250 por 100. 100 é a largura. Ah, esse é o conteúdo. 250 por 100 de largura. Colocando 25%, vai ser 50. 50. 50. E assim por diante. O mesmo vai acontecer aqui. Mas eu vou mexer também no font size. Mas o font size, a recomendação para fontes é a unidade REM e EN. Vejamos se é possível. Colocar 10% fica mais fácil. Font size, lembrando que o pai, neste caso, esse camarada, está com 8. Então vão ser 4. Nossa, vai ser bem pouco. Deixa eu aumentar para 80 pixels. Vai ficar 8. 8 pixels, agora tá certo. Se eu ficar 0, sei lá quanto. Se eu colocar 20, vai para 16%. Também posso usar 16. E assim por diante. Resumindo, porcentagem também é unidade relativa e está relacionado com o seu pai. Não é com documento HTML. O único deles que é com documento HTML, o não com documento com HTML, é o REM. E a unidade, o tamanho do font size padrão que o HTML já vem é 16. Podemos mudar, claro, mas ele vem com 16.